Muito bem, vamos aqui então ao nosso estudo de hoje. Livro Desobsessão, de André Luiz, psicografia do Chico e Valdo Vieira. Nós vamos para o nosso texto número 37, que trata do esclarecimento, e depois do 38, cooperação mental. Bom, retomando aqui o fio da nossa meada, nós fizemos o estudo de 5 itens que tratavam das manifestações dos enfermos espirituais. Bom dia, Fabi. E na última reunião, nós fizemos a leitura de algumas passagens do livro Doutrinação, Diálogos e Monólogos, né? Vimos ali alguns casos interessantes. Tenho inclusive aqui um caso separado para a gente ler no final, se der tempo, só para trazer ali uma ilustração final naqueles 5 minutinhos para nós concluirmos. E agora a gente retoma, né, saindo então daquele encontro, vendo aquelas ilustrações, sai aqui no item número 37, esclarecimento. E André Luiz traz o seguinte para nós. O dirigente do grupo, que contará habitualmente com 2 ou 3 assessores em exercício para o trabalho de esclarecimento e do amparo reeducativo aos sofredores desencarnados, assumirá o comando da palavra, seja falando diretamente com os irmãos menos felizes, através dos médiuns psicofônicos, seja indicando para isso um dos auxiliares. A conversação será vazada em termos claros e lógicos, mas na base da edificação, sem qualquer toque de impaciência ou desapreço ao comunicante, mesmo que haja motivos de indução ao azedume ou à hilaridade. O esclarecimento não será, todavia, longo em demasia, compreendendo-se que há determinações de horário e que outros casos requisitam atendimento. A palestra reeducativa, ressalvadas as situações excepcionais, não perdurará assim além de 10 minutos. Se o comunicante perturbado procura fixar-se no braseiro da revolta ou na sombra da queixa, indiferente ou recalcitrante, o diretor ou auxiliar em serviço solicitará a cooperação dos benfeitores espirituais presentes para que o necessitado rebelde seja confiado à assistência de organizações espirituais adequadas a isso. Nesse caso, a hipnose benéfica será utilizada a fim de que o magnetismo balsamizante acerene o companheiro perturbado, ampliando-se-lhe o afastamento da cela mediúnica, à maneira do enfermo desesperado da terra, a quem se administra a dose calmante, para que se ponha mais facilmente sob o tratamento preciso. André Luiz procura, então, agora nesse item também, fazendo ali algumas orientações básicas, né? Lembrando que são orientações bastante sucintas, apenas para ajudar no direcionamento da organização e da condução dos trabalhos numa reunião dessa natureza. E aqui então ele traz alguns comentários importantes a respeito da própria direção por parte do esclarecedor, ou então, né, dos assessores, daqueles que dão apoio ao trabalho de esclarecimento. Quando nós falamos sobre o esclarecedor, nós já conversamos sobre isso, vários nomes podem ser dados, né? Então a gente já viu o esclarecedor, o doutrinador, o dialogador e outros nomes que vão sendo dados para definir o papel desse colaborador que tem por objetivo acolher e trocar ali impressões, trocar ideias com os espíritos que são acolhidos nesse tipo de trabalho. Aqui, André Luiz traz para nós uma pequena orientação sobre o papel desse colaborador. Bom dia, André. O papel desse colaborador. E nós temos, né, outros estudiosos, né, e outros trabalhos que também falam sobre o papel desse colaborador. Aqui mesmo, né, no livro Diálogo com as Sombras,
ele é um livro que trata exatamente do trabalho de desobsessão. Né? Então ele vai falando, só que de um modo agora muito mais detalhado. Então, por exemplo, aqui no capítulo número 4 da segunda parte, que trata das pessoas, ele fala sobre o doutrinador. E ele traz aqui algumas orientações importantes sobre isso. Né? Não, eu acho que não, Andréia, porque o Diálogo com as Sombras ele é um trabalho voltado para a desobsessão. A gente está procurando fazer um trabalho muito mais filosófico, né? Sobre questões gerais que a doutrina espírita aborda. No caso da desobsessão, a gente está estudando esse livro de André Luiz porque ele faz parte, né, das publicações que ele trouxe para nós. Né? Mas estudar sobre desobsessão seria mais apropriado para os grupos que trabalham com desobsessão, o que não é o nosso caso. Né? Então a gente tem ali outros livros que vão trazendo para nós uma visão mais geral, mais abrangente do mundo espiritual, outras circunstâncias e tal, né? Então, no nosso caso, seria algo meio que não improdutivo, porque todo estudo é produtivo, mas ele tiraria o foco, né, do aspecto filosófico que nós estamos buscando. Certamente aqui eu li alguns trechos desse livro, e ele é bastante interessante, ele é muito instigante para nós estudarmos, mas na prática a gente não teria aplicação. Então ele seria mais interessante de serem estudados pelos grupos e pelos colaboradores dessa tarefa propriamente dita, né? Então nós teríamos ali outros livros para estudar. Mas a gente nunca descarta, né? De repente a gente tem ali a oportunidade de encaixá-lo no meio do nosso acervo, ele acaba sendo ali bem interessante de ser estudado. Mas então aqui nesse livro Diálogo com as Sombras, o Hermílio Miranda, então, ele fala para nós sobre a importância, né, do papel desse esclarecedor a respeito do conhecimento doutrinário que ele precisa ter, do conhecimento evangélico, da vivência, da transformação moral. Lembrando sempre que o papel dele, como é colocado por André Luiz aqui, a conversação será vazada em termos claros e lógicos, mas na base da edificação, sem qualquer toque de paciência ou desapreço ao comunicante, mesmo que haja motivos de indução ao azedume ou à hilaridade. Ou seja, muito importante aqui observar que o propósito desse esclarecimento não é doutrinar, no sentido de você ficar ensinando doutrina espírita para aquele espírito que se manifesta. Isso porque o espírito, quando ele se apresenta, ele traz ali um desequilíbrio, ele traz uma dor muito grande. Então não é o momento de você falar sobre questões teóricas e filosóficas da doutrina, mas é acolhê-lo na sua dor. Entender exatamente qual é a causa daquele desequilíbrio que ele está vivenciando, de que forma que, através do diálogo, ele pode ser levado a uma reflexão sobre as causas e os efeitos que ele vem vivenciando. Né? Então, na verdade, assim, a ideia é que o espírito vem e a primeira coisa que a gente faz é começar a jogar sobre ele, né, aquela enxurrada de informações doutrinárias, que é a mesma coisa, isso é algo que a gente trabalha bastante. Por exemplo, no atendimento fraterno, não é o objetivo ficar, então, levando para aquela pessoa questões teóricas, mas entender a sua dor, entender a sua dificuldade, tentar levar para ele, através daquele esclarecimento e depois das orientações, uma forma que ele pode sair daquele momento de crise, sair daquela fase aguda da sua dor, e depois então ele começar a trabalhar no seu reequilíbrio e na sua reconstrução. A mesma coisa acontece também aqui, dentro do trabalho de esclarecimento. André Luiz coloca também para nós aqui, né, que se o comunicante se fixa no braseiro da revolta ou da sombra, indiferente ou recalcitrante, ele deve então ser tratado, né, de uma forma mais específica, sendo acolhido para que no momento oportuno ele modifique o padrão mental em que ele se encontra. Porque muitos espíritos são trazidos para que naquele primeiro contato, através daquele choque anímico, através da presença naquele grupo, através das vibrações que ele recebe daquele grupo, que a gente vai ver no próximo item, que é bastante interessante, que fala sobre o padrão mental dos participantes, aquele padrão mental de acolhimento, de fraternidade, de amor ao próximo, né, no seu sentido mais puro. O fato do espírito estar naquele ambiente é o início de um processo de transformação.
porque ele pode ser trazido apenas para esse contato inicial, para que um processo de transformação comece, né, se inicie a partir daquele momento. Então alguns chegam ali com aquela necessidade de esclarecimento, outros é o início de um processo, aquele espírito que ficou durante o plano espiritual, durante um período no plano espiritual, preso àquelas ideias fixas, aquelas dores, aquela revolta, e no momento então ele recebe, ele se apresenta em condições para ser devidamente atendido, e nesse momento então ele começa esse processo. Então o fato dele se apresentar na revolta ou na sombra da queixa não quer dizer que ele não terá no seu devido momento a oportunidade de iniciar esse processo de auxílio que ele tanto precisa. Então é muito importante o grupo estar atento a tudo isso. Tudo coloca, né, o irmão que chega precisa falar e ouvir pouco. A ajuda vem do entendimento dele, de saber entender que tudo será feito para a melhora dele. Né? Então é aquele diálogo, né, permitindo muito mais, como a gente hoje é um termo muito utilizado, né, escutatória, mas uma escutatória inteligente, uma escutatória bem conduzida, para que o espírito possa, através da sua própria reflexão, encontrar ali as respostas de que ele precisa. E, eventualmente, né, o esclarecedor, o orientador, os colaboradores, estarem ali junto, oferecendo para ele as informações para que ele mesmo consiga se situar diante do problema que ele vivencia. Como a gente viu, é um trabalho que precisa ser feito a partir de muito estudo por parte desses trabalhadores, porque não basta apenas nós termos apenas conhecimento técnico e não basta apenas nós termos uma sensibilidade. É importante fazer ali um trabalho conjunto entre o conhecimento e a sensibilidade e mais a autoridade moral por parte dos trabalhadores para que possam levar esse entendimento para o espírito que se apresenta. Então, quer dizer, é um processo de amadurecimento do grupo, de desenvolvimento do grupo, junto, né, trabalhando em comunhão com o plano espiritual, podendo reconhecer naqueles espíritos que estão ali se manifestando, espíritos adoecidos. E lembrando que aquela doença tem uma causa, e aquela causa gera um efeito que é exatamente o efeito que ele apresenta naquele momento. Então esses espíritos mais endurecidos, os espíritos mais embrutecidos, não são assim, eles se tornaram assim. Então é importante que a equipe faça esse trabalho de orientação para que ele possa gradualmente quebrar, né, essa carapaça que ele mesmo criou, exatamente como um processo de autodefesa. A gente lembra que esse endurecimento, e já até trabalhamos sobre esse assunto, quando nós falávamos sobre o serviço, né, de caridade, o serviço de assistência às pessoas na nossa sociedade. Quantos são aqueles que vão até esses locais receber ali algum tipo de benefício, um prato de comida, uma roupa, um remédio, e são ali pessoas que são, muitas vezes, que se mostram, vamos dizer assim, sem aquela educação que nós esperávamos, sem aquele agradecimento, aquele sentimento de gratidão. São pessoas frias, muitas vezes endurecidas, e aí então, como Joana de Ângeles diz para nós, esse é um processo de autodefesa. Muitas vezes ela foi agredida durante muito tempo, ela foi rejeitada durante muito tempo, ela foi ignorada durante muito tempo, então a forma como ela se apresentou é exatamente aquilo que ela conseguiu criar para se proteger. Então esse endurecimento desses espíritos também é parte de um processo de autodefesa. E aí então, para que ele comece então a mudar essa predisposição de estar daquela forma, vem exatamente através da conquista, através do amor que é oferecido, da compreensão, da tolerância, percebendo que mesmo estando daquela forma, ele é um espírito que está sendo bem acolhido. Porque é muito comum a gente ver isso, né, em grupos de desobsessão, grupos de trabalho mediúnico, no momento em que o espírito se apresenta com toda a sua agressividade, fazendo ameaças, com todo aquele endurecimento dele, no final o grupo fica comentando, você viu aquele espírito, como ele era agressivo e coisa e tal, sem se dar conta que ele está assim exatamente por estar em desequilíbrio. Então o entendimento da equipe que atua no trabalho de assistência, seja na desobsessão, é rotulando, né, e fazendo aqueles comentários escandalosos, né, você viu o que o espírito fez e coisa e tal, como se fosse ali uma manchete de um tabloide.
sendo que, na verdade, era um espírito que se apresentou de uma forma ali bastante perturbadora, porque ele estava naquela condição e ele precisa dessa aceitação, perceber que ele está daquela forma e que ele pode ser trabalhado através, né, de tudo aquilo que a doutrina espírita e o Evangelho pode oferecer. A observação sem julgamento é um desafio grande. Por isso que a gente vê a necessidade da formação evangélica do grupo. Não apenas a decoração, né, o decorar o texto evangélico, decorar as passagens. É muito importante que a equipe esteja ciente do papel de colaboradores no trabalho de assistência, para que ele se sensibilize com a dor do outro. É mais ou menos aquilo que a gente vê olhando, por exemplo, para pessoas aprisionadas numa penitenciária. A primeira ideia que tem é julgar o crime que ele cometeu e não observarmos ali um espírito que caiu nessa queda moral, na sua reencarnação, uma reencarnação que para ele foi completamente comprometida, trazendo consequências bastante difíceis, e ele terá um caminho muito difícil a percorrer. Então, olhar para aquele indivíduo preso, que hoje é considerado um criminoso, como um espírito em desequilíbrio, um espírito adoecido, um espírito em queda, é muito difícil para todos nós. Nós julgamos pela aparência, julgamos pelo crime, exatamente porque nós temos ainda esse impulso ao escândalo. Então é necessário que, num trabalho como esse, por exemplo, feito por equipes de caridade, por grupos de visitações, ou mesmo aqui nesse caso dos médiuns que trabalham no trabalho assistencial, na tarefa assistencial, tenham essa compreensão, que não importa qual é a história daquele espírito. O que importa para nós é de que forma que nós podemos ajudá-lo. O comportamento não resume quem ele é, e a gente vai lembrar sempre, né, Miriam, que é como se fosse aquele espírito envolto com muitas cascas. E a gente vai ter que descascar uma por uma, camada por camada, para chegar na sua verdadeira essência. E cada uma dessas cascas que foram criadas vem exatamente em função das experiências difíceis que ele foi criando. Então, encontrar nele a sua verdadeira essência é um trabalho muito difícil, que não é um papel, claro, do trabalho de desobsessão. Porque a gente lembra que, da mesma forma que durante muito tempo ele vivenciou experiências que foi fazendo com que ele se tornasse aquela pessoa que ele se apresenta naquele momento, haverá necessidade de um período de um trabalho muito longo, com outros recursos que vão muito além da desobsessão, como, por exemplo, assistência no plano espiritual, nova reencarnação, reencontros, perdão e auto-perdão, enfim, trabalhos que muitas vezes são seculares. Mas aquele primeiro passo, a gente lembra Gandhi, né? Para toda grande viagem sempre começa com o primeiro passo. Então, todo grande processo que um espírito como esse precisa vivenciar, começará exatamente por um primeiro passo. E esse primeiro passo pode ser dado de uma forma muito efetiva pelo trabalho assistencial feito pelos grupos mediúnicos. Bom dia, André. A Angelina colocou a gente que conversa com moradores de rua, percebe muitos, como você falou. Sim, Angelina, né? É só observar, né? A gente vê muito no trânsito, né? Me recordo, esses dias aí que eu tive que fazer, tive alguns compromissos e tal, passando na rua as pessoas que vão passando, né? De carro em carro, de vidro em vidro, pedindo ali alguma colaboração, vendendo alguma coisa. Então, são muitos nãos, são muitos vidros fechados, são muitas negativas, né? Então, isso chega uma hora que a pessoa começa a criar anticorpos contra isso para poder se proteger. E aí, depois, para você retirar essas camadas que ele foi criando, é um processo muito difícil, porque ele vai ter que ser conquistado, principalmente na confiança de que ele é uma pessoa que é respeitada, que é amada. No caso de um trabalho de desobsessão, ou mesmo num trabalho feito, né, trazendo um pouco para a nossa realidade terrena, como por exemplo numa penitenciária, aquele indivíduo que comete aquele crime, ele se torna daquilo exatamente pelas circunstâncias agressivas que ele vivenciou. E para que ele possa compreender o verdadeiro efeito do amor, para que ele possa ser transformado, tem que se conquistar a confiança dele. E essa conquista se dará de uma forma muito difícil, com muita paciência, com muita persistência. Então é exatamente ali que nós vamos encontrar o trabalho feito por esse esclarecedor e juntamente com a própria equipe. E é isso que nos leva agora ao próximo texto, o texto número 38, que complementa esse outro, que fala sobre cooperação mental.
Quando nós falamos em cooperação mental, a gente lembra que a força mental é uma força que todos nós temos, é uma força que terá a qualidade dos sentimentos que vão imantá-la, e essa força vai mobilizar os fluidos à nossa volta de acordo exatamente com as impressões que nós damos, que nós deixamos, né, nesses fluidos, nessas ondas que serão emitidas. Então, quando nós falamos de uma reunião mediúnica, em que nós temos ali um grupo de colaboradores, essa cooperação mental é fundamental. Porque, embora para nós a ideia da força do pensamento, das energias, essa ideia é uma ideia que vai além do nosso mundo material, que entra no mundo sutil, no campo sutil das energias, que nós não temos essa sensibilidade de perceber, pelo menos não de uma forma clara. Claro que nós temos ali aquela percepção, dependendo do ambiente onde você está, com quem você está, sobre o que está sendo falado, quais são os sentimentos que são envolvidos. A gente tem uma ideia do que acontece nesse ambiente, mas a gente não tem essa percepção clara do que acontece. A gente só sabe, geralmente, que teoricamente existem forças ali sendo mobilizadas com determinadas características de acordo com aqueles que produzem essas forças. Mas a gente não tem a sensibilidade de perceber de uma forma clara. Mas quando se trata de uma reunião mediúnica, nós falamos de plano espiritual, de mundo espiritual, em que essas energias são quase que palpáveis. Por isso, enquanto nós encarnados trabalhamos quase que na teoria, muito mais baseado na fé, na crença do que na convicção, no plano espiritual, o impacto dessas energias ele é claro. Daí então que num ambiente como esse, em que todos os colaboradores estão ali atuando em benefício daquele que recebe assistência, essa cooperação mental é fundamental. E André Luiz diz assim para nós, para trazer o melhor esclarecimento. Ele diz assim: enquanto persista o esclarecimento endereçado ao sofredor desencarnado, é imperioso que os assistentes se mantenham em harmoniosa união de pensamentos, oferecendo base às afirmativas do dirigente ou do assessor que retenha eventualmente a palavra. Não lhe perspasse qualquer ideia de censura ou de crueldade, ironia ou escândalo. Olha só isso aqui, então. Vai ao encontro daquilo que nós comentamos anteriormente. Um espírito se apresenta, conta a sua história, se apresenta com suas características e qual vai ser exatamente a reação dos assistentes daquele trabalho. Vai ser uma reação de compreensão e de caridade ou vai ser uma reação de censura, de crueldade, de ironia ou de escândalo? Continua. Tanto o amigo que orienta o irmão infortunado, quanto os companheiros que o escutam, abrigarão na alma a simpatia e a solidariedade, como se estivessem socorrendo um parente dos mais queridos, para que o necessitado encontre apoio real no socorro que lhe seja ministrado. Forçoso compreender que, de outro modo, o serviço assistencial enfrentaria perturbações inevitáveis pela ausência do concurso mental imprescindível. E quando André Luiz coloca imprescindível, ele trata exatamente da compreensão a partir da perspectiva espiritual. Embora para nós aqui, como eu comentei há pouco, nós ainda atuamos na base da fé. Por exemplo, vamos ficar em estado de prece, com pensamento elevado, com as melhores vibrações. Nós não temos capacidade de ver o efeito dessas correntes mentais que são emitidas de cada um de nós. Então nós fazemos ali aquele trabalho muito mais pela orientação, pela disciplina, do que pela convicção. Mas é através do estudo, é através da compreensão, é através do amadurecimento do grupo que nós saímos da ideia da fé, da crença, para trabalhar efetivamente na convicção. Eu faço isso porque eu sei que isso é importante. Eu faço isso porque isso é necessário. Durante muito tempo foi assim para nós, né? Vocês se lembram, aqui só abrindo um parêntese, a ideia de que o nosso trabalho feito, né, os trabalhos feitos de grupos de estudos no ambiente virtual, né? Vocês se lembram, né, naquelas salas de estudos
onde não aparecia nenhum encarnado, né, para poder estudar com a gente. Ficávamos ali 2 ou 3 pessoas, e a ideia que nós tínhamos era, bom, já que não tem ninguém para estudar, vamos fechar a sala. Aí diziam assim, não, mas tem equipes espirituais que estão ali presentes, não apenas dando assistência, mas também trazendo espíritos e companheiros que participam desse estudo. A minha resposta era, por favor, né? Esses espíritos têm mais o que fazer do que ficar numa sala vazia aqui da internet, né? Até que eles começaram a aparecer. E aí depois desse aparecimento já não tem mais dúvida. Estando sozinho, sabemos que sozinhos fisicamente, ou virtualmente, mas jamais sozinhos espiritualmente. Então, quer dizer, houve a necessidade do amadurecimento, não apenas do grupo, né, mas o meu próprio amadurecimento, por exemplo, porque essa era a minha postura. Para que saísse da ideia da crença, da possibilidade, da fantasia, para chegar na convicção e dizer, eu tenho certeza de que nós temos companheiros estudando conosco na outra dimensão. E a mesma coisa acontece quando nós fazemos agora no próprio trabalho mediúnico. Então, é esse tipo de transformação que nós temos, de estarmos, por exemplo, num centro espírita, né, fazendo ali um trabalho de grupo de estudo, numa palestra, num trabalho mediúnico, num trabalho de evangelização, seja lá como for, a ideia de que nós estamos ali fazendo o nosso papel e junto a nós ali estamos ali nos acotovelando com outros grupos que trabalham junto conosco numa outra dimensão. Saindo da ideia da fé e entrando na ideia da convicção. Esse é o primeiro ponto do nosso amadurecimento. E agora, quando nós entramos num trabalho desse tipo, bom dia, abraço, num trabalho desse tipo, em que a assistência espiritual é fundamental, em que a assistência espiritual terá efetividade dependendo da postura mental dos participantes, há a necessidade, então, desse amadurecimento, desse esclarecimento, para que todo mundo faça a sua parte, certo de que está cumprindo o seu papel. Sabendo que a sua contribuição mental, vibracional naquele momento, é fundamental para o sucesso daquele empreendimento. Dudu colocou para nós, né, precisa ser de acolhimento, seja do jeito que ele vier ou estiver. Afinal de contas, o trabalho é da ajuda, e não do pós-comentário ou julgamento, porque nós, médiuns, não estamos ali para isso, né? Somos espíritos e falimos um dia em pretéritas vidas, e sabemos que procuramos ver a melhora daquele sofredor que está descontente, porém precisando do nosso acolhimento. Então, e algo interessante, Dudu, que a gente vê, que chegamos até a comentar sobre isso numa outra oportunidade, vendo, por exemplo, assim, que nós temos muita caridade, né? Eu falei para vocês de presos, de penitenciária, de criminosos, né? Então, a gente procura sempre ter essa ideia da caridade quando o espírito desencarnou como um criminoso, mas nós não temos essa ideia da caridade quando ele está encarnado como criminoso. Então, na verdade, a gente procura assim, no dia a dia, no nosso cotidiano, quando você assiste a um jornal, quando você fica sabendo de notícias, tem contato com essas informações que, infelizmente, nos bombardeiam nos tempos atuais, com muitos escândalos, com muito sensacionalismo e coisa e tal, nós alimentamos um tipo de sentimento. Aí quando nós vamos para o trabalho de caridade, lá na reunião mediúnica, aí então nós mudamos a nossa conduta. Não, aquele coitadinho daquele irmão precisa de ajuda. Mas aquele irmão encarnado que também errou. Então, a gente percebe como é difícil essa mudança de postura, de educação moral que nós precisamos ter, não importa se é com encarnado ou com desencarnado. O que importa para nós é nós estarmos cientes de que todos nós somos espíritos imortais, de que todos nós estamos num processo de evolução, que a queda faz parte do aprendizado quando nós não atingimos ainda o devido amadurecimento, que nós teremos novas oportunidades de recomeçar, que nós mesmos temos na nossa própria história falhas e quedas que podem ser muito mais escandalosas do que aqueles que aqueles irmãos cometeram. Então a gente tem que começar a trabalhar de uma forma muito mais, bom dia, Mani, de uma forma muito mais abrangente do que trabalharmos, né? Vocês se lembram que eu tinha comentado sobre a ideia da dupla personalidade, né? Nós temos uma personalidade dentro do ambiente religioso e uma outra personalidade no nosso cotidiano.
Todo mundo na igreja, no centro espírita, no templo, todo mundo é silencioso, todo mundo é tranquilo, todo mundo é harmonioso, todo mundo quer a paz. Saiu da porta do lugar, todo mundo já começa, olha isso, olha aquilo, olha aquele outro. E essa dupla personalidade, ela começa então a se harmonizar, ela começa a se unificar no momento em que nós começamos então a perceber que tanto dentro como fora, nós temos que ter a mesma conduta. Nós temos que manter ali o mesmo equilíbrio, a mesma serenidade, porque isso é parte do processo que nós estamos vivendo. Pois é, exatamente, Brás. Então é muito importante para nós termos esse entendimento, que não importa onde nós estejamos, nós temos que ter essa compreensão. E quando nós olhamos, por exemplo, quando temos um exemplo do Chico, que tinha ali contato com pessoas das mais diversas situações, chegamos até a estudar num daqueles livros em que da trilogia que nós estudamos, não me recordo qual dos livros que era, mas que falava daquele jovem que era criminoso, que visitou o centro espírita para encontrar os pais. E o Chico se sensibilizou com os pais, se sensibilizou com a dor daquele jovem, e ele foi criticado por isso. Como é que ele pode se emocionar com uma pessoa que comete um crime daquele? Exatamente porque ele não julga o crime, ele olha a pessoa que cometeu o erro. Ele vê ali o espírito que falhou. E nós precisamos desenvolver isso para que no trabalho mediúnico tenhamos essa mesma sensibilidade. Voltando um pouquinho aqui, Dudu colocou, bom dia, embaixador. Rapidinho aqui, só um instantinho. Pera lá. É muita responsabilidade nossa e entendimento, esquecemos fora do trabalho disso que você falou. Temos que unificar as ideias, né? O Brás colocou, fiquei pasmo quando vi uma insinuação da vida passada do Chico e Bezerra em outro mundo, né? São histórias e mais histórias que são contadas, né? Só trazendo para nós confusão. Mas enfim, então é muito importante essa harmonia. E continua aqui para nós no texto, né? Estamos lendo o 38, Cooperação Mental. Então vamos lá. Não lhe perspasse qualquer ideia de censura ou de crueldade, ironia ou escândalo. Tanto o amigo que orienta o irmão infortunado, quanto os companheiros que o escutam, abrigarão na alma a simpatia e a solidariedade, como se estivessem socorrendo um parente dos mais queridos, para que o necessitado encontre apoio real no socorro que lhe seja ministrado. E como é que a gente vai manter, então, essa capacidade que nós temos ainda tão limitada, de ver naquele espírito que se manifesta um parente muito querido nosso? A mesma coisa acontece com os encarnados, né, que cometem ali os seus erros. Como é que nós vamos olhar na mídia, por exemplo, vendo ali corrupção, crimes, guerras, temos sensibilidade de vermos naquele irmão que erra um espírito que falha na sua programação reencarnatória. Porque enquanto nós julgamos o crime que ele comete, do outro lado nós temos ali uma legião de espíritos que trabalham em benefício dele, ajudando-o no seu reerguimento, mesmo que naquele momento ele não tenha capacidade para isso. Olha como nós temos ainda que caminhar no sentido de falar no sentimento de amor ao próximo, no sentido de fraternidade. E continua. Forçoso compreender que, de outro modo, o serviço assistencial enfrentaria perturbações inevitáveis pela ausência do concurso mental imprescindível. Então falávamos sobre isso, da importância da harmonia, da importância da unificação do padrão mental da equipe com esse objetivo do serviço assistencial. O dirigente assumirá a iniciativa de qualquer apelo à cooperação mental. Ou seja, né, o dirigente vai chamar a atenção do grupo para que todos trabalhem em harmonia, para ajudar naquele momento em que o diálogo se desenvolve com aquele espírito. Mesmo que ele se mostre dos mais perversos, dos mais criminosos, o trabalho é de envolvimento, e as vibrações que são produzidas pela equipe produzirá sobre ele também um efeito, mesmo que não seja um efeito imediato, mas será, como nós vimos anteriormente, aquela primeira brisa que traz ali, né, o frescor, que traz ali, né, aquela fragrância harmoniosa para poder acolher aquele espírito.
Exato, André Luiz falou sobre isso quando nós estudamos lá nos domínios da mediunidade. Aquela turbina iluminativa, né, todos nós vibrando no mesmo padrão, gerando aquela energia naquele padrão mais elevado. Então aqui o dirigente vai chamar a atenção do grupo quando for necessário. Principalmente ali, às vezes não é que o grupo está em desarmonia. Às vezes ali há a necessidade de intensificar a elevação do pensamento para poder ajudar. Quando o espírito se mostra ali. Por exemplo, não precisa nem ser um espírito muito rebelde. Às vezes é um espírito que vem na condição de um irmão que cometeu suicídio, que se encontra numa condição muito dolorosa, muito perturbada. A vibração mental vai fazer com que ele se acalme. Porque enquanto o passe é uma transfusão, como lembra Emmanuel, de fluidos de um encarnado para o desencarnado naquele momento do trabalho na desobsessão, a vibração mental é a mesma coisa, só que na verdade não é direcionada unificadamente, mas é um trabalho feito ali coletivamente pelo grupo. É como se todos nós saturássemos um determinado ambiente com um padrão mental elevado e todo espírito que chegasse naquele ambiente se sentiria envolvido por aquelas vibrações. Então, seja um espírito endurecido, rebelde, seja um espírito em condição de sofrimento, esse ambiente será para ele um ambiente salutar. E aí, então, no caso do dirigente, percebendo que o espírito que se manifestou se apresenta nessa condição mais grave, ele vai solicitar então ao grupo que harmonize o pensamento, que foque o pensamento nesse padrão elevado para envolver aquele espírito no momento. E isso será um auxílio, uma assistência para o trabalho que se desenvolve do diálogo com ele. Então ele assumirá a iniciativa de qualquer apelo à cooperação mental, mais uma vez, tanto de assistência para intensificar o auxílio, como para a disciplina do grupo, quando o grupo ali se apresenta meio escandalizado com aquilo que vem acontecendo com a manifestação do espírito, no momento em que a providência se mostre precisa e ativará o ânimo dos companheiros que, porventura, se revelem desatentos ou entorpecidos. Olha só, hein, os encarnados desatentos ou entorpecidos, desde que o conjunto em ação é comparável a um dínamo, em cujas engrenagens a corrente mental do amparo fraterno necessita circular equilibradamente na prestação de serviço. Então, o papel importante de cada colaborador, o papel importante para cada trabalhador, para ajudar nesse padrão mental elevado que se mostra. A gente vai lembrar sempre, né, que é claro que a gente vai sempre imaginar o grupo mediúnico ideal. O que é o grupo mediúnico ideal? Né? Funciona de fato, né? Então, quer dizer, através da mediunidade é possível perceber, né, essa energia circulante naquele momento, né, no padrão vibratório, em que todos se sentem assim também, né? Então, quando a gente fala sobre o grupo mediúnico ideal, é quando nós temos ali todos os médiuns comprometidos, todos os trabalhadores bem envolvidos. Nós chegamos a ver sobre isso, não me recordo exatamente qual livro, mas num dos livros de André Luiz, quando ele falava sobre, eu acho que era nos domínios da mediunidade, eu não lembro se era nesse, ou é um outro livro que falava sobre mediunidade, mas ele falava sobre uma visita a um centro espírita, onde nós tínhamos ali uma câmara de passe, em que 2 trabalhadores estavam ali, que eram considerados por André Luiz naquele momento os trabalhadores ideais, porque eles trabalhavam em plena harmonia com as equipes espirituais que também atuavam na doação desses fluidos. E cada pessoa que ia receber esse auxílio estava ali exatamente recebendo das vibrações mais elevadas dos fluidos mais depurados dentro das nossas condições de encarnados. Então eram trabalhadores comprometidos, trabalhadores concentrados, trabalhadores em harmonia com as equipes espirituais. Aquele era o modelo ideal. Se nós encontrássemos num trabalho de desobsessão todos os colaboradores também esclarecidos doutrinariamente, versados evangelicamente e moralmente desenvolvidos, nós teríamos o grupo ideal. Porém, nós sabemos que a mediunidade, no mundo de provas e expiações como o nosso, ele é um trabalho de correção. Portanto, muitos colaboradores que participam desse trabalho vão porque têm a mediunidade ostensiva,
Vão porque se capacitaram tecnicamente para isso, mas é um trabalho que eles ainda não se apresentam no modelo ideal. Mas são aqueles trabalhadores que trazem ainda uma personalidade ainda bastante frágil moralmente. Fazem julgamentos, fazem críticas, alimentam simpatias e antipatias no grupo. Não me recordo se eram missionários. Eu só comentei aqui sobre o evento, mas me parece que é um livro que falava sobre mediunidade, mas eu não me recordo qual era. Então, nesse caso, a gente vai lembrar que uma pessoa, por exemplo, que trabalha na sustentação de um grupo mediúnico, a pergunta é, por que ela está lá? Porque ela é um colaborador ideal, com todas as virtudes e qualidades de um trabalhador nesse tipo de assistência, ou é aquela pessoa que trabalha porque foi convocada para ser parte da equipe? E aí então tem dia que ela tem mais simpatia por um dirigente do trabalho mais do que outro. Tem aquele colega por quem ela não é muito amiga, mas ela tem que trabalhar sentando lado a lado. Tem alguns comentários que são feitos que na visão dela poderia ser feito diferente. Então ela vai pensar mentalmente, né? Olha, ela vai pensar, obviamente, mentalmente. Ela vai pensar, olha, se fosse eu falaria diferente. Não concordo com aquilo que ele falou. Durante o trabalho que está sendo desenvolvido. Então, em vez de dar o suporte para aquele colega que faz o trabalho do esclarecimento, que faz ali o próprio médium, que permite ali a manifestação do espírito, esse colega ele faz uma análise, julgando o trabalho que está sendo desenvolvido. Nesse momento ele cria uma distonia com o grupo, fazendo com que aquela corrente mental, que deveria fluir de uma forma natural, em altas vibrações, sofra uma interrupção. Exatamente porque o trabalho mediúnico ainda é para nós um trabalho de reeducação. Então pode ser que naquele momento eu não esteja pronto ainda, daqui a alguns anos eu consiga, talvez daqui a algumas encarnações. Então por isso é muito importante que os dirigentes dos grupos levem esse esclarecimento sobre o papel de cada colaborador, mesmo considerando as suas imperfeições, as suas fragilidades. Para que eles tenham esse entendimento de que naquele momento todos eles estão em processo de educação, tanto o espírito que se manifesta, quanto os médiuns que fazem parte do grupo. O Brás colocou, né? Imagina o quanto Jesus sofre acompanhando o terrado. Brás, esse que é o detalhe. O sofrimento ele é uma característica dos espíritos ainda numa condição inferior. No caso de Jesus, por exemplo, assim como os nossos anjos protetores, como os grandes dirigentes planetários, são espíritos que compreendem. Eles só lamentam, mas não têm sofrimento, né? Porque eles sabem, infelizmente eles não conseguem fazer isso, mas eles vão conseguir um dia, coisa que nós não conseguimos fazer ainda, porque nós ainda somos envolvidos pelo sentimento de revolta, pelo sentimento de angústia, de frustração, de decepção. Esses espíritos simplesmente trabalham esperando a nossa melhoria, compreendendo que as leis que regem nossas vidas são leis perfeitas que vão nos colocar no devido lugar e no devido tempo também, né? Somos os voluntários da equipe, né? Eu adoro ser sustentação, né? É importante isso, ver nesse trabalho, né? Sem nossa bioenergia é impossível a interação das duas dimensões, né? Então é um trabalho conjunto, né? Um trabalho técnico importante de compreender essas vibrações, dessas energias que nós irradiamos e tudo mais, né? Na sustentação eu tendo vidência, percebo coisas que melhoram a vibração daquele que precisa da ajuda, né? Consigo ver, conversar mentalmente com ele, né? Então é importante isso também. Porque da mesma forma que você consegue prestar essa assistência conversando construtivamente com aquele espírito, nós temos ali outros médiums que conversam mentalmente, embora inconscientemente, mas enquanto estão pensando, levam essas energias de crítica, de julgamento, para aquele espírito que chega naquele momento. Então ele chega já numa condição difícil. Ele percebe o julgamento, porque ele está acostumado com isso. Porque a vida dele foi ser julgado, ser criticado, ser apontado, acusado de tudo aquilo que ele fez. Aí ele chega num ambiente como aquele, em vez dele sentir alguma melhora, vai ser mais do mesmo. Ou seja, da mesma forma que ele era julgado fora de lá, ele continua sendo julgado ali dentro. Então, na verdade, futuramente vai ter que ser feito um novo trabalho
de conquista de confiança daquele espírito para que ele possa ser devidamente assistido. É difícil, porque quando nós falamos em desobsessão e nós falamos dos espíritos que se apresentam naquele trabalho, nós temos que pensar também nos encarnados, porque é um trabalho conjunto entre físico e espiritual. E nós falamos ali com personalidades, falamos com sentimentos, falamos com ainda imperfeições morais que todos nós trazemos. É muito difícil de você estar ali presente, vendo ali a declaração de um espírito que traz a sua história, e nós tentarmos ali ver com caridade naquele momento. Da mesma forma que eu comentei com vocês, a dificuldade que nós enfrentamos ao olhar ali, por exemplo, uma notícia. Uma notícia que aparece na televisão de um crime que foi cometido. Como é que nós vamos ver aquele espírito? Vocês se lembram? Cheguei até a comentar com vocês sobre um filme que contava a história de um militar que se encontrava no Vietnã. Um filme da década contextualizado ali na década de 70, né? E aí então ele estava com a esposa, ele tinha se casado com uma vietnamita e teve uma filha. E aí então teve um crime e a filha dele foi assassinada. E ele foi tomado por uma grande revolta. Em contato com um monge budista que estava naquele local, a orientação que ele recebeu foi: não sinta revolta pelo fato da sua filha ter desencarnado, da sua filha ter morrido, né, nos termos que ele usou. Porque a sua filha foi bem acolhida pela inocência, pela experiência que ela vivenciou. Mas o espírito que cometeu o crime se lançou num abismo de sofrimento muito grande e ele vai precisar de ajuda para sair de lá. Como é que você vai processar isso? Sabendo que alguém tão próximo foi atingido por um crime que nós entendemos a morte ainda de uma forma bastante distorcida da sua realidade, e você mudar o seu pensamento sentindo compaixão pelo criminoso. O que é que nós vemos hoje? Às vezes nós temos ali um crime, um assassinato. Eu me lembro de um fato que uma mãe foi até uma prisão. Foi legal, né? Então, assim, uma mãe foi até uma delegacia encontrar o criminoso que assassinou seu filho, para ela dizer para aquele jovem que ela o perdoava. Dá para a gente imaginar a força, não apenas moral, mas emocional, que aquela pessoa sente para poder fazer isso tudo? E como nós estamos distantes ainda dessa realidade? Então é um trabalho muito difícil que nós ainda temos que fazer, de elaborarmos, desenvolvermos esse sentimento de verdadeira fraternidade, do amor universal como Jesus trouxe para nós. Daquela passagem do Evangelho quando ele dizia: Pai, perdoe-os porque eles não sabem o que fazem. Esses que nós vemos aqui, tanto encarnados como desencarnados, eles sabem o que fazem? Eles têm maturidade para poder entender os erros que estão cometendo? E da mesma forma que nós, certamente, fomos ajudados também na nossa trajetória, esses espíritos também serão ajudados devidamente. E estão sendo ajudados, não tenhamos dúvida nenhuma. Basta a gente lembrar que André Luiz trouxe para nós os relatos, né, de que mesmo que o espírito não compreenda a sua condição de sofrimento ali, né, tudo aquilo que acontece à sua volta, ele continua sendo acompanhado pelos seus mais caros afetos. O próprio André Luiz, durante todo aquele tempo que ele esteve naquela condição de perturbação, a mãe dele estava o tempo todo do lado dele, esperando que ele despertasse. Vimos no próprio livro Libertação, enquanto Gregório se encontrava ali nos ambientes mais profundos, mais densos do plano espiritual, no sentido vibratório, naturalmente, a mãe dele estava nos planos mais altos, acompanhando passo a passo daquilo que ele fazia, esperando aquele momento em que ele poderia ser ajudado, e ele foi. Então é muito difícil ainda elaborarmos tudo isso, mas temos que ter esse entendimento. André colocou: vou levar algumas encarnações para isso, pelo menos já não tenho raiva, e procuro ter um pensamento de entendimento. Todos nós estamos assim na mesma condição, André. A gente pode assim não conseguir abrir o coração e derramar amores por esse espírito, mas só de compreender que ele cometeu aquele erro pela sua ignorância e que ele vai precisar de auxílio e que nós podemos de alguma forma auxiliar, nem que for com uma prece. Aquela prece para poder fazer com que ele se esclareça,
aquela prece para fazer com que ele seja assistido para despertar, aquela prece para que ele possa ter maturidade para consertar aquilo que ele fez. Isso para nós já é um passo significativo. Quando Jesus disse, né, perdoe porque não sabe o que fazem, então quer dizer, podemos pensar da mesma forma, mas ainda processando de uma forma ainda um pouco menos evoluída, mas só o fato de termos esse entendimento já é um crescimento muito grande. E olharmos num trabalho de desobsessão para esses espíritos que estão tendo essa oportunidade, imaginemos quantos e quantos esforços foram empreendidos para que aquele espírito se manifestasse naquela reunião. Quanto trabalho foi feito para que ele fosse assistido, fosse dada para nós a oportunidade de assistir aquele espírito. Realmente muito difícil, né? Já estou conseguindo orar pelos que estão nas prisões. Está vendo? A gente está crescendo mais do que se imagina. Mas tem que persistir. Né? A gente tem que persistir, porque a gente sabe que é assim. Deixa eu ver rapidamente aqui, né? Só para a gente finalizar. Que é a nossa querida Ana trazendo para nós aqui a mensagem, só para concluirmos então. Finalizamos aqui o item número 37, esclarecimento, e 38, cooperação mental. E no nosso próximo encontro falaremos sobre, além de outros temas, manifestações simultâneas. Tá? Então é um início aqui de um outro tema que nós vamos desenvolver. Então vamos lá, aqui mensagem da nossa querida Ana. Queridos amigos e estudantes da vida, muita paz. Olha só então, a nossa querida Ana trazendo para nós aqui nosso convidado, nosso amigo visitante. Volto aqui com a permissão dos coordenadores deste trabalho tão sério e profícuo para trazer um pouco da nossa experiência junto aos trabalhos chamados de desobsessão. Assim, desejo a vocês um excelente dia, em meu nome e de nossos amigos, trazendo a paz que a nossa querida Ana lhes deseja. Amigos, as reuniões mediúnicas são momentos de acolhimento, por meio dos quais a linguagem mais contundente não é a dos argumentos mais avalizados, mas sim o do amor que envolve a entidade sofrida e que lhes traz o entendimento de que não deixaram de ser filhos de Deus, amados pelo Pai Maior, não importando o que tenham feito em desfavor de si mesmos. Qualquer um que faz o mal, queridos amigos, faz a si. É da lei, não tenhamos dúvida. Porém, é da vontade soberana de Deus que todos os seus filhos retornem ao caminho da felicidade e, nesse caminho de retorno, encontrem seus braços amorosos a lhes sustentar. Amigos, o mal existe toda vez que agimos em desacordo com as leis de Deus. Quantos há que se perdem nos caminhos da existência, presos a mágoas e ódios, mas também envolvidos em tristezas, vitimismo, medo, apegos. Percebam que o mal, que nos primeiros parece tão claro, muitas vezes não aparece tão claramente nesses outros movimentos, que nada mais são do que frutos amargos da nossa falta de fé e revolta. Deus quer que todos os seus filhos entrem na casa do Pai, estejam com Ele, usufruindo do banquete reservado a todos e que sempre esteve à disposição. Notem que o filho pródigo, muitas vezes, é aquele que busca retornar ao aprisco, ainda que nem mesmo tenham consciência disso. Um vago remorso, um tédio lhe toma a alma, ainda que muito levemente, ou uma saudade intensa de uma pessoa querida. Sem quase perceberem, iniciam o movimento de levantar e tomarem o caminho da volta. Aqui a gente falava sobre libertação, né? A gente lembra que a grande lição de libertação foi exatamente a mãe percebendo no coração do filho o tédio de já não mais aguentar ficar naquela condição. Então era o momento de começar a trabalhar a sua sensibilidade, né? Então bem exatamente isso na prática que nós vimos. Porém, são dois momentos, como está na parábola. O primeiro, levantar, é o querer. Afinal, a dor incomoda. E o segundo, o de pensar, é quando, então, a vontade é acionada. A união de desobsessão
A reunião de desobsessão deve então ajudá-lo a pensar: sim, na casa de meu pai eu tinha tudo, eu quero retornar a ela. Mas existe outro filho, aquele que diz: pai, sempre estive aqui perto e nunca preparaste um banquete para mim. E para este teu filho preparas um banquete. Né? A parábola do filho pródigo que a gente lembrou. Notem que esse segundo filho, como Jesus nos mostra, ele não está na casa do pai. Disfarçadamente fica por perto, mas não entra na casa. Está ali, parecendo estar com o pai, mas ainda não entrou na casa. Quantos estão nessa posição, amigos? Quantos irmãos chegam ali sem se darem conta de que precisam entrar na casa do pai? Os tristes, os apavorados, os rebeldes, fazendo mal a si mesmo, quando pensam que sofrem sem terem sequer dissipado a parte da fazenda, sem terem ido a terras longínquas, ali, gastando os recursos do pai, em dissipações. Também a reunião, então, deve ajudá-los a ver que é preciso estar com o pai e que o pai os ama igualmente. Que o sofrimento não é porque Deus os colocou para fora de sua casa, mas porque dela se afastaram e nem mesmo reconhecem a necessidade de entrar novamente ali. Permanecem novamente ali, permanecem com o Pai. A casa do Pai, irmãos, é o local onde ficamos com Deus, quando o sentimos perto de nós, tão perto que o sentimos em nós. Tão perto que conhecemos seu amor, sua vontade, e entramos nesse lugar toda vez que sentimos as leis que ele criou para nos conduzir em nossos caminhos, seja por onde for que estivermos. Notem que esse lugar nos acompanhará sempre, não importa onde estivermos, porque seguindo as leis de Deus, saberemos voltar a casa e teremos Deus sempre conosco. Poderemos ir às trevas mais escuras do plano espiritual, ou ainda sofrer as dores mais atrozes na terra, mas estaremos sempre envolvidos nesse banquete de conforto e luz, porque estaremos com Deus conosco. Ajudemos os irmãos desencarnados a sentirem-se filhos de Deus, mas nos sintamos assim também. Queremos ajudar alguém? Lembre-os que Deus o ama e basta querer retornar à casa do Pai, e Ele nos estenderá seus braços, nos dará sandálias, anel, e nos fará muita festa, tamanha sua alegria. Mas, amigos, irmãos e estudantes, não pensemos que somente espíritos precisam ser doutrinados. No estágio em que ainda estamos, ainda precisamos parar e pensar todos os dias, se não estamos longe da casa do Pai, se estamos ali em redor, sem adentrar a casa do Pai. E a casa do Pai, irmãos, é o seu imenso coração. Que Deus nos abençoe nos propósitos de estudar, aprender e sentir essas leis magnânimas que nos mostram a grandeza, a beleza e o imenso amor de Deus por tudo o que há e por nós, queridos amigos. E que possamos sempre estar com Jesus nessa caminhada. Muita paz, Eduardo, né? O nosso amigo Eduardo voltando aqui a dar aqui o seu recado, né? Trazendo para nós esses esclarecimentos tão importantes, né? Porque muitas vezes a gente vai para um trabalho de desobsessão, né? E por coincidência aqui no banner do Pautal que tem aqui o filme Predestinado, Arigó e o Espírito do Dr. Fritz. Então no dia 25 de agosto nos cinemas, tá? Então só para vocês saberem. Então aqui por coincidência, né? Então só para a gente lembrar que numa reunião de desobsessão, quantos e quantos são aqueles, né, que chegam como trabalhadores do plano espiritual, como trabalhadores médiuns, né, trabalhadores da equipe, se vendo como enfermeiros, acreditando que os enfermos são apenas os espíritos que se manifestam, sem se darem conta que eles também são enfermos, que muitas vezes o mesmo endurecimento que nós encontramos por esses irmãos no plano espiritual, sejam aqueles que se afastam da casa do Pai, como Eduardo trouxe para nós, ou aqueles que não entram, nunca entraram na casa do Pai efetivamente, né? Muitos de nós encarnados também estamos na mesma condição. André, eu vou passar, vou dar uma cotovelada, você vai tropeçar e vai cair na casa do Pai, pode deixar. A gente vai fazer isso junto, tá? Todo mundo cai
e a gente entra sem perceber. Só um comentário, Angelino trouxe para nós. Isso aí, Fabi. Apesar de tudo que se passou e se passa, dores, medos, lágrimas derramadas, angústias, e o ser consegue suportar e seguir em frente, e continuar entregando-se nas mãos de Deus para o que Ele determinar. Penso que a espiritualidade leva em conta não apenas o conhecimento adquirido, mas a boa vontade e a entrega para servir. Né? Exatamente, Angelina, que foi o que o Eduardo trouxe para nós, que primeiro vem a vontade de querer ser ajudado, e depois vem ali a disposição através do pensamento, que mostra para nós exatamente essa disposição para começarmos esse trabalho de auxílio. Mas enquanto isso não acontece, enquanto esse momento de despertar, enquanto essa luz na consciência não se acende, o nosso trabalho é um trabalho de paciência. Porque, mais uma vez, né, nós não sabemos daquilo que o Espírito traz para nós. Muitas vezes ele traz um fato, né, um fato resumido, né, olha, eu vivi tal coisa, fulano me machucou. Só que nas entrelinhas, na história daquele Espírito, muitas vezes ele teve ali um caminho muito difícil, um caminho muito doloroso. E se naquele momento ele não está pronto para isso, é porque essas experiências que ele vivenciou foram experiências que impediram que ele desse esse passo, que a consciência dele se modificasse. Então é preciso que o Espírito encontre o seu momento. Então nós temos que compreender que se naquele momento ele não está pronto para isso, ele tem que continuar a ser trabalhado para que ele no momento adequado ele possa fazer isso. Ou seja, a nossa disposição tem que estar ali sempre ao máximo, sempre atenta a qualquer oportunidade que o Espírito apresentar. Ainda estou balançando e no esforço, porque a casa do Pai é o topo do Everest, né? Pois é. Mas passo a passo a gente vai chegando. A Mami colocou, né, tem uma frase linda, né? Ame-me quando eu menos merecer, porque é quando eu mais preciso, né? Completa a frase. Exatamente ali naquele momento. E esse amor a gente vai desenvolvendo aos poucos. Começa primeiro modificando o nosso modo de pensar. Né? Então, porque, como a gente viu, né, conversando com a Andréia, a gente vê ali os criminosos, né, não apenas os presos, mas aqueles que nós eventualmente tenhamos ali algum tipo de indignação, de revolta, vejamos naquele espírito caindo na sua prova. E que existem muitos espíritos trabalhando para tentar ajudá-lo, mas que naquele momento ele não conseguiu. Mas que ele vai conseguir. Se nós tivéssemos esse pensamento, já é o começo para começarmos a transformar os nossos sentimentos. Aí sim a gente vai conseguir ver ali o verdadeiro amor por aquele espírito. Mas é isso, meus amigos. Encerrando por aqui o nosso trabalho, né? A Angelina lembrou, né? Deus não nos perde de vista. Ele nos ama a todos. Não tenhamos dúvida disso. Né? Não tenhamos dúvida. E é isso. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso trabalho de hoje. Eu tinha separado aqui, né, uma história para contar aqui para nós, lá do livro Doutrinação. Fica para a próxima sem nenhum problema. Já estamos aqui no nosso horário. Então, no próximo encontro, manifestações simultâneas na próxima quarta-feira. Teremos aqui 1 e 2, depois interferência do benfeitor, atitude dos médiuns e assim vai. Tá? Esse aqui, então, é o nosso roteiro para os nossos próximos encontros. E é isso, meus amigos.